Meus irmãos, boa tarde. Vamos iniciar nossa reunião da tarde de hoje e, para acalmar nossos corações, vamos ler uma página do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier. A nossa página de hoje é a página 62, Jesus para o homem. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte da cruz. É uma passagem de Paulo que está em Filipenses, versículo 2, item 2, versículo 8. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à vivência dos pescadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato com os ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de que aprendemos o caminho da glória, da gloriosa ressurreição no caminho do reino. Vamos à nossa oração. Amado Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos na Tua casa, Senhor, para mais uma reunião, onde vamos estudar o Teu Evangelho, Jesus, ouvir as Tuas mensagens, fazer as nossas reflexões, amparados pelos amigos espirituais, esses queridos irmãos do mundo maior que aqui estão. Que possamos, Senhor, entender tudo aquilo que nos será falado na tarde de hoje, para fazermos as nossas reflexões, fazer para nós esses ensinamentos. Obrigada, Jesus, por esse encontro contigo. Obrigada, amigos espirituais que aqui estão. Obrigado, irmãos desencarnados, como nós, tão necessitados de todos esses ensinamentos. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. As nossas vibrações de carinho para com a nossa irmã Cristina, que falará do Evangelho de Jesus sobre a beneficência. Sem brigar aqui com a máscara, atenção. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Está na posição certa o microfone? Tá bom agora? Então, tá bom. É muito interessante, né, quando a gente está num estudo e que a gente abre ao acaso, né,
um livro que é a síntese de tudo aquilo que nós temos para refletir na tarde de hoje. Porque o estudo de hoje fala sobre a beneficência em duas mensagens de Adolfo, um bispo de Argel, e uma mensagem de Vicente de Paulo, em que eles nos convidam, na realidade, à prática da caridade. E quando nós começamos a estudar, né, na doutrina espírita, vamos lá na lei do amor, justiça e caridade, onde Kardec pergunta aos espíritos superiores como devemos entender a caridade segundo Jesus a concebia. A mensagem de Emmanuel nos traz exatamente a prática da lei do amor por excelência. É o amor, como os filósofos dizem, né? O amor não amado. Aquele que sai da altiplanura para se fazer pequeno como nós, né? Porque ele se faz igual a nós, então ele, portanto, se faz pequeno, para que nós possamos, ao olhar aquele exemplo, ao olhar as suas atitudes, ao olhar o Evangelho que ele veio ensinar, pudéssemos encontrar o caminho da nossa redenção, o caminho da nossa salvação. Então, é tão lindo que, porque esse amor de Jesus por todos nós não temos condições de aferir isso. Quando nós falamos de amor, nós dizemos, os espíritos superiores, os espíritos superiores dizem para nós que o amor que mais se aproxima, né, o amor que nós podemos entender aqui, que mais se aproxima do amor incondicional é o amor de uma mãe por seu filho. Porque ela é capaz de abnegar-se, ela é capaz de renunciar, ela é capaz de virar, né, vigílias, como a gente fala. Então, esse amor incondicional que muitas mães apresentam, né, pelos seus filhos, seria o mais próximo desse amor que nós podemos ter de Jesus por todos nós. O governador planetário, aquele cujo abraço, né, a imagem que tem de Jesus abraçando a terra, foi mais ou menos isso que Emmanuel descreve para a gente no Caminho da Luz, ele abraçando uma parte de uma nebulosa para condensar e formar o nosso planeta, para abrigar a todos nós. Desce como se comprometeu junto aos capelinos, para dizer, eu sou o caminho da verdade e da vida. E ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém vai ser feliz, porque ir ao Pai é alcançar o estado de felicidade. Ninguém vai ser feliz se não for por intermédio deste caminho que ele exemplificou. Então, essa mensagem de Emmanuel, né, no Pão Nosso, na realidade, ele é a síntese do que a gente vai estudar hoje, do que a gente vai refletir hoje acerca da beneficência. E quando a gente abre o Evangelho no capítulo 13, deixa eu achar o capítulo 13 do meu Evangelho, porque ele tem tanta marcação que o 13 sumiu. Nós vamos encontrar os seguintes subtítulos que Kardec coloca para a gente aqui. E que são mensagens que todos nós já conhecemos, nós não vamos ficar voltando para o início do capítulo, é só para contextualizar em que momento a beneficência aparece nesse capítulo. Então ele diz assim, fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e estropiados, dar sem esperar retribuição. Então, o que vem a ser beneficência? Na realidade, é o ato, isso aqui é definição do dicionário, ato, prática, virtude de fazer o bem. Então, o que essas duas mensagens do Evangelho estão nos convidando é que nós possamos refletir acerca do que é praticar o bem, o que é fazer o bem. Então, ao mesmo tempo que ele vai usar o termo beneficência ao longo do capítulo, eles vão também usar ao longo do capítulo a palavra chamada caridade. E que aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos entender como Jesus entende a prática da caridade. Caridade, segundo entende Jesus, é benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Se nós conseguirmos efetivamente
praticar o bem para com todos, sermos indulgentes com as faltas dos outros. Com certeza nós não vamos precisar chegar a perdoar ninguém. O perdão já fica para depois, né? Porque se eu entendo que o outro, ele não compreende o mal que ele está fazendo, porque ele ainda não conhece a verdade do Evangelho, ele não conhece a verdade do Cristo, eu não me ofendo com ele. E se não há ofensa, se não há um ofendido, não há ofensa, não precisa haver perdão. Isso é o Gandhi que fala. Né? O que na realidade nós temos é um ofendido, porque se não houver um ofendido, não tem ofensa. Contudo, vamos fazer aqui um parêntese importante, aquele que tentou ofender o outro, aquele que tentou fazer o mal ao outro, este vai ter o mal inscrito nele. Ele vai ter a responsabilidade das suas escolhas, das suas ações. Mas o mal não fica comigo, não fica com aquele que não quer recebê-lo. Né? E essa é uma historinha que eu li há pouco tempo aí, recebi pela internet da vida, de um monge que um senhor resolveu que ia tirar ele do sério. E todo mundo dizia que o monge não saía, não perdia o equilíbrio dele. Então esse homem passou o dia inteiro ao lado do monge, falando os maiores impropérios, fazendo as piores coisas que a gente possa imaginar, e é bom que a gente não imagine, mas a gente está falando aqui, né, o que pode tirar uma pessoa do seu ponto de equilíbrio. Cada um por si só pode pensar assim, se eu tivesse que aturar alguém resmungando do meu lado por meia hora, eu já estaria fora do meu equilíbrio. E o monge passou o dia inteiro até o ponto daquele homem desistir. Foi embora. E aí os discípulos do monge, então, vão ter com ele e perguntou para ele assim, como é que o senhor aguentou isso tudo? Mantendo a calma, mantendo a tranquilidade. E aí ele respondeu assim, se alguém te traz um presente e você não aceita esse presente, com quem fica o presente? Com aquele que trouxe. Então pronto, eu não aceitei a provocação dele. Então a provocação, a ira, a raiva, continua com ele. E isso vai fazer mal a quem? A ele, não ao monge que manteve o seu equilíbrio. Então, quando nós conseguirmos manter o nosso equilíbrio, apesar das coisas que estão à nossa volta, nós já vamos conseguir vivenciar um pouco mais esse Evangelho de Jesus. Porque em todas as lições do Evangelho, Jesus mantém o equilíbrio. Jesus mantém o seu ponto de vista. Ele não muda. Mesmo aquelas passagens que a gente percebe nas traduções dos evangelhos, onde nós temos uma fala mais contundente do Cristo, ou até mesmo aquela onde ele expulsa os vendilhões do templo, o uso de energia não quer dizer desequilíbrio. É que para nós, ainda com tantas dificuldades em manter o equilíbrio, quando nós usamos às vezes de energia, nós nos irritamos. Aí já não é mais energia, é irritação. Já não é mais energia, às vezes é raiva. Então é esse cuidado que nós precisamos ter. Ser enérgico, manter uma posição quando uma coisa é contrária às leis divinas, quando uma coisa é contrária à lei do amor, nós precisamos nos manifestarmos. Mas de que forma nós estaremos nos manifestando? Irados? Né? Angustiados? Essa é uma frase de Paulo que eu estou repetindo para mim durante alguns dias. Né? Vou compartilhar com vocês. Eu não sei aonde está a citação. Atribulados sim, mas não angustiados. E essa é uma frase de uma profunda sabedoria. Por quê? Porque atribulações todos nós temos o dia todo. Problemas, todos nós vamos ter. Dificuldades para vencer, nós vamos ter. Mas não precisamos ficar angustiados. Por que nós não precisamos ficar angustiados? Porque nós temos fé, nós temos confiança no plano maior.
Nós temos confiança nos nossos mentores espirituais. Então, se às vezes nós não estamos encontrando uma saída, uma solução, qual é a solução já para este momento? É fazer uma pausa, uma prece e nos conectarmos com o plano mais alto. Isso nos tira da angústia, mas não nos tira do problema, não nos tira da luta. Não nos tira da dificuldade que precisamos vencer. Então, a beneficência, como os mentores vão dizer no Evangelho, é exatamente essa prática do bem, ir de encontro àquele que mais necessita. Algumas frases nos destacamos no texto. Ele diz assim: quais festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem vicissitude e amargura? Quando nós conseguimos efetivamente realizar o bem a alguém, a alegria que invade as nossas almas é de tamanho que não tem festa no mundo que faz com que a gente troque aquela atividade no bem para irmos a uma outra festa. Nós muitas vezes somos chamados de loucos, né? E Paulo tem uma frase dessa também, que diz assim, que se ele tem uma loucura, ele tem a loucura pelo Cristo. Então, quando o homem do mundo olha para um homem cristão e que ele abre mão muitas vezes de ir a uma festa, de ir a lugares assim glamourosos para estar no trabalho do bem, ele é considerado meio insano, porque eles não têm a alegria e a satisfação que nós já conseguimos perceber. Que o Adolfo, bispo de Argel, diz aqui: não existe nenhuma prática no mundo que vai trazer tanta satisfação ao coração dele quanto levar o alento, o conforto ao coração que sofre, seja ele quem for, em que condição está. Porque, inclusive, aqui mais adiante, ele vai dizer para que a gente procure aquele infortúnio que está oculto. Porque muitas vezes nós estamos do lado, o vizinho, ou às vezes um parente nosso, um familiar, não talvez até dentro da mesma casa, né? Hoje em dia nós estamos deparando com índices muito altos de suicídio. E às vezes o parente está morando dentro da nossa própria casa e nós não conseguimos perceber a dor do outro. E se nós estamos nestas condições, alguma coisa está acontecendo com o nosso Evangelho. Porque ele está na letra, mas não está sendo vivido. Então esse infortúnio não é só naquela condição, como aqui nos anteriores, que ele falou, o óbolo da viúva, ou daquele realmente que carece de tudo financeiramente, que está na penúria, mas também existe um infortúnio daquele que sofre do seu campo íntimo, da sua emoção, e que precisa também de ajuda. E esse, às vezes, está dentro da nossa casa, e que nós não olhamos para o lado. É mais fácil praticar a caridade fora de casa? Sim. É mais fácil. Porque nós sabemos que dentro do nosso lar, desse cadinho, né, de purificação, nós temos os espíritos afins, que ninguém vem sozinho, porque senão seria assim muito duro, né? A gente está numa família um contra todos, mas normalmente a gente tem umas compensações, né? Às vezes o filho é muito afim do pai, a filha da mãe, ou o contrário, e aí no meio do caminho tem as desavenças entre os quatro, né? E aí um acomoda aqui, o outro acomoda ali, e quando a gente tem a doutrina, a gente começa a acomodar e tentar se aproximar uns dos outros. Então, a gente sabe que dentro do lar nem sempre é tão fácil.
Mas é lá que nós fomos plantados para exercitar a lei do amor. O lar, a família, é a célula da sociedade. Então, se nós não exercitarmos dentro do nosso lar a prática do amor, a ponto de chegarmos, como a gente olha para a sociedade e diz assim, a estrutura de família está sendo esgarçada, né? Então, quando a estrutura da família for esgarçada, se a gente perder isso, qual é a consequência disso? Está lá no Livro dos Espíritos. Recrudescência do egoísmo. Ou seja, é dentro do lar, dentro da família, que nós vamos aprender as primeiras lições da prática da caridade, da prática do amor ao outro, do serviço, do levar ao outro aquele lenitivo que ele precisa. Por isso, precisamos estar atentos dentro do nosso lar para aqueles que necessitam. Nós vamos encontrar também ainda na página do Adolfo, ele diz assim, que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes, é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio das aflições da vida. Se fora da caridade não há salvação, capítulo 15 do Evangelho, são 2 depois de um desses, esse aqui é o 13º, né? Então, como é que a gente pode encontrar contentamento na vida se não for através da prática da caridade? Quando nós vamos lá nas Escrituras olhar, o que Paulo diz, fora da igreja não há salvação, não é igreja templo. Então não é fora do centro espírita não há salvação, não é fora do templo não há salvação. A igreja a qual Paulo se referia é a incorporação desses valores. Então fora da igreja não há salvação fora da incorporação desses valores espirituais, não tem salvação. E o valor máximo do Evangelho é a prática da lei do amor. É o resumo de todas as virtudes. Todas as virtudes têm como base o amor. Então, se nós não amarmos ou não aprendermos a efetivamente botar esse verbo amar, né, para a gente poder começar a conjugá-lo, né, na perspectiva de amar o próximo, mas eu só amo o próximo como a medida de Jesus. Eu amo o teu próximo como a ti mesmo. E aí é que tem uma primeira confusão. Porque como às vezes nós estamos mergulhados nesse corpo físico, nós achamos que amar a nós mesmos é cuidar deste corpo. Faz parte do amor. Cuidar de nós mesmos. Por quê? Porque esse corpo é minha ferramenta de trabalho. É o meu instrumento de progresso. Se eu não cuido dele e ele adoece, eu não vou conseguir praticar todo o trabalho, toda a caridade que eu poderia trabalhar. Mas não podemos esquecer e não podemos cultuar o corpo, como nós vemos muitas vezes muitos irmãos fazendo. Por que não podemos cultuar? Porque tudo aquilo que a gente cultua, que é transitório, vai na conta daquilo, né, que lá no Antigo Testamento tem chamado idolatria. E toda idolatria é condenada. Porque a única que a gente deve idolatrar seria Deus. A Deus toda a honra e toda a glória. O restante todo, nós não podemos idolatrar. Então, o corpo como instrumento, ele é necessário para que eu progrida. Mas eu só vou progredir se este meu corpo me ajudar a praticar o bem. Então, é através do altruísmo que eu trabalho o amor a mim mesmo. Quando eu consigo compreender que amar o próximo é também me amar, porque quando eu amo o próximo, eu aprendo a ser mais tolerante, mais paciente, mais resignada, eu vou ceder,
né? Eu vou dizer, tá bom, é a vez do outro. Na minha casa, quando nós éramos pequenos, nós tínhamos apenas uma televisão para 3 crianças, né? Já viu a confusão que dava. Então, a minha mãe tinha uma regra básica. Ela dizia assim, ou vocês entram num acordo, ou a televisão fica desligada. Simples. Não tinha briga. Mas era preciso que houvesse acordo. Então, nós dividíamos assim do nosso jeito o dia da semana. Então, segunda era um dia de um, terça era o dia do outro. Então, quando um queria perturbar o outro, porque criança faz isso, dizia, não, você não vai ver o programa que você gosta, porque hoje é o meu dia de tomar conta da televisão. Mas não tinha briga. Porque se a minha mãe percebesse que tinha briga, ela desligava a televisão independente do dia de quem fosse. O que a gente aprende com isso? A dividir. Aprende que o outro também tem direito, que o outro também tem vontade. E na medida em que nós começamos a exercitar isso em casa, isso transpõe as portas da nossa casa mais tarde. Nós vamos compreendendo, né, o valor da fraternidade. Então, ser fraterno em casa e propicia mais tarde ser fraterno na rua. Mas para isso é preciso que tenha alguém que olhe e diga, não é assim que se faz. Né? E nós fomos aprendendo. É um processo de aprendizado fácil? Não, porque ainda mais quando nós estamos falando de crianças. Na minha casa, a diferença minha para o mais novo são quase 5 anos. Então, quando ele estava na fase, digamos, egocêntrica, né? Ele não era egoísta, ele era egocêntrico. As coisas acontecem por conta que ele existe. Eu já tinha saído dessa fase. Então, quem tinha que ceder naquele momento? Eu, por ser mais velha. Por compreender que ele era pequeno e ele ainda precisava daquilo. Então, esse processo de crescimento que nós vamos fazendo dentro do lar, aprendendo, por exemplo, a praticar a caridade, a praticar a ajuda. Quando vínhamos muitas vezes, né, hoje estou falando muito de mim, quando vínhamos da escola com a mamãe, e às vezes tinha um senhor que pedia um pão, e gostava que ele gostava de pão doce. Ele pedia, você pode comprar um pão doce? A mamãe mandava a gente atravessar a rua, atravessava a gente, mandava ir na padaria, comprava um pão doce e pedia para a gente entregar. O nome disso? Exemplo. Então você não pode querer que seu filho, da noite para o dia, pratique o bem se ele não te viu praticar. Então, quando os mentores espirituais falam para nós tanto da caridade, e quando nós vamos estudar os comentários desses capítulos, esse livro aqui, eu não sei se vai dar tempo, acho que ainda a gente chega nele, Renovando Atitudes do Remédio, ele vai comentar em vários capítulos do Evangelho textos falando sobre o amor. Desde o capítulo 5, do Bem-aventurados Aflitos. Né? O que tem Bem-aventurados Aflitos com amor? Ele colocou uma página sobre o amor, porque o amor é aquele que nos libera das aflições. Então ele vai comentar. Ele vai comentar esse capítulo 13 que nós estamos estudando. Ele vai comentar o capítulo 15, Fora da Caridade não há Salvação. Então ele vai comentando várias passagens do Evangelho onde nós somos convidados a refletir acerca desse amor. E na página de São Vicente de Paulo, né, que ele escreve para a gente, ele diz assim: sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse princípio, amai-vos uns aos outros. Isso Jesus já disse para a gente. E ele continua assim: sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Então, o egoísmo é uma chaga que todos nós desenvolvemos ao longo da nossa construção de enquanto seres ontológicos, né?
mas que agora constitui um óbice, uma dificuldade para a nossa evolução espiritual. Precisamos estar atentos a esse movimento onde eu quero as coisas para mim, segundo a minha própria vontade. Porque isso é egoísmo. E é interessante, eu não vou pegar para ler, mas é interessante, recomendo a leitura de uma página de Boa Nova que tem o título Amor e Renúncia. A página é longa, mas é interessante que ela começa com Pedro questionando a Jesus acerca do evento da transformação da água em vinho nas bodas de Canaã. E aí Pedro diz, mas não seria isso suscitar no outro, e talvez muitos de nós já tenhamos pensado isso, né? Suscitar no outro a glutonaria e a embriaguez? E disse, não, Pedro. A resposta de Jesus foi clara, disse, não, eles são meus amigos. E estavam em dificuldade. Quando nós vamos lá no texto do Evangelho ler a passagem inteira, Maria diz para ele, eles são nossos amigos e o vinho acabou. Faça alguma coisa para ajudar. Então Jesus fez algo por um amigo, mesmo sabendo que no futuro ele poderia colher exatamente o contrário deles. Como a página do Emmanuel fala. Né? Ele amou, ele serviu, mas acabou entre uma cruz e entre dois ladrões. Onde a atitude dos seres humanos, perversa ainda, fez com que ele não fosse mais reconhecido como aquele amigo de outrora que tirou aqueles de uma situação de dificuldade. E ele continua comentando, né, esse texto. É tão bonito entender a ação de um amigo pelo outro. E o amigo, ele não espera necessariamente a retribuição. Jesus não esperava. Às vezes a gente espera, fica magoado. Né? Puxa, eu fiz tanto por fulano e fulano agora me vira as costas. Então, quando a gente faz e sente essa colocação depois, tipo assim, fulano me virou as costas, é porque a gente fez ainda com interesse. Mas quando a gente faz e um fulano vira as costas, a gente pode até ficar triste, mas é o que ele tem para ofertar. Lembra a história do monge? Ele não tem outra coisa para ofertar. Cada um dá aquilo que tem. E se ele não tem para dar amor, se ele não tem para dar reconhecimento, se ele não tem para dar nenhuma outra possibilidade, ele não tem. Então, quando nós esperamos, o problema não é do outro que não tem para nos ofertar. Somos nós que geramos expectativas. E essas expectativas é que nos fazem sofrer. Porque se nós agirmos segundo o Evangelho, dar sem esperar retribuição, e isso é muito fácil, por exemplo, quando nós fazemos para pessoas que efetivamente não nos são próximas, mas também devemos agora aprender a observar a nós mesmos e fazer também para aqueles que nos são próximos. Eu faço. Se ele retribui ou não, isso é um problema dele, não é meu. Então essa é a conduta do cristão diante da prática da caridade. Fazer e seguir adiante. Ele continua e disse assim, não vos disse Jesus, né, que tudo em relação às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Desprezam, porém, este livro e consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas.
lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai. Qual é o nosso maior modelo e guia? É Jesus. Mas muitos de nós dizem assim, mas Jesus era modelo e guia, governador planetário, está muito longe. Tudo bem. Esse é o modelo e guia. A gente sabe qual é o modelo e guia. Mas quantos seguiram esse modelo e guia e já conseguiram conquistar a libertação? Quantos? Paulo de Tarso, Maria de Magdala. Mais próximos de nós temos uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Francisco Cândido Xavier. Quantos seguiram o exemplo do Cristo e amaram, apesar de tudo? Praticaram o bem sempre. O Chico, eu gosto muito desse exemplo, eu já sei que eu já contei para vocês outras vezes, né? Que quando estava naquela fila de distribuição de alimento, de distribuição de pão, e as pessoas iam ajudá-lo, faziam assim, entregavam o pão, Chico parava o irmão e dizia assim, espera, não é assim que faz. É assim, vou ensinar. Então ele exemplificava. Como você está? Como é que está a sua família? Está tudo bem em casa? Vocês precisam de mais alguma coisa? Então, ele não tinha pressa que aquela fila de 20, 30, 50 pessoas acabasse em 5 minutos. Porque se ele tivesse pressa, ele não estava atendendo, ele estava distribuindo os gêneros alimentícios. E a doutrina espírita ensina que além do pão material, nós precisamos levar o pão espiritual, que é o Evangelho. Mas como é que nós vamos levar o pão espiritual, que é o Evangelho, se nós não lemos o Evangelho, como o São Vicente de Paulo está falando? Como levar o Evangelho se eu não medito nos exemplos de Cristo que estão contidos no Evangelho? Como ofertar ao meu irmão que está em desespero o consolo que a gente diz que encontrou na doutrina espírita, se eu não levo o Evangelho para ele? E essas não são palavras minhas, são palavras que estão no Evangelho. Foi Vicente de Paulo que disse que nós não lemos o Evangelho para meditarmos nos exemplos de Jesus. Então, como é que o nosso maior modelo e guia pode ser seguido se ele acaba sendo um desconhecido para nós? Eu não posso seguir um desconhecido, eu tenho que conseguir um amigo. Jesus só se torna um amigo se eu o conheço, se eu o trago para a minha intimidade, se eu trago para que eu vivencie no meu dia a dia. Cristina, você está dizendo então que você já está cumprindo 100%? Não, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que é preciso que nós nos esforcemos para isso. Para que cada dia mais eu conheça um pouco mais de Jesus. E quando nós meditamos na grandeza desse Espírito, não há como não se emocionar. Um Espírito que, como disse Emmanuel na página inicial, sai das altiplanuras para fazer-se um homem como todos nós, sem a menor necessidade. Porque nós temos necessidade pela lei divina, né? Por que Deus nos impõe a encarnação? Para que nós possamos progredir. E como numa única encarnação nós não conseguimos tudo, nós precisamos reencarnar. Então nós voltamos para expiar as nossas faltas, né? Para provar aquilo que nós já aprendemos e continuar progredindo. Jesus não tinha falta. Ele não precisava aprender mais nada. Mas ele se fez por compaixão, por amor. Ele se fez homem como todos nós. E sofreu sem murmurar. Obedeceu fielmente
a toda a programação que havia sido programada para ele. Porque ele já sabia, desde o início até o final, o que aconteceria. Ou então ele não seria o governador planetário. Então, ele veio por amor. Ele aguarda a todos nós por amor. E como eu também tenho repetido, eu não estou com esquecimento, eu sei que tem repetido, mas como aprendi com uma professora que disse que aprender é repetição, então a gente repete até que a gente aprende. Aquela passagem do Evangelho de Jesus que ele diz também que nenhuma ovelha que o Pai lhe confiou se perderia, ela quer dizer o quê? Que nenhum espírito vai se perder, porque a casa do Pai é o universo. E o que Jesus vai fazer nesses tempos em que nós estamos atravessando? Aqueles espíritos rebeldes que não aceitaram a seguir a lei do amor, eles vão ser convidados, retirados do planeta Terra. E vão para um outro planeta. Se perderam na casa do Pai? Não. Vão começar ou recomeçar ou dar continuidade, o termo que a gente quiser usar, ao seu processo evolutivo em um outro planeta. Como aconteceu outrora, que nós temos consciência dos exilados de Capela. Esses são os que nós conhecemos, que têm a literatura. Mas quantos de outros planetas vieram para a Terra? Muitos. Existe um templo, se não me engano, na Indonésia, que a semelhança da pirâmides do Egito, que reproduzem a constelação de Capela naquela época, as medidas desse castelo reproduzem a constelação do Dragão. E olha, é um templo muito antigo. Da onde veio aquela ideia? Da onde surgiu reproduzir a constelação do Dragão naquela construção? Então, não só de Capela vieram degredados para a Terra, como também não vão embora só os degredados da Terra para outros planetas, outros. Esse é um momento em que os planetas estão sofrendo um processo de evolução. A Terra está evoluindo. E quem não conseguir manter esse padrão vibratório para permanecer na Terra, vai precisar ir para um outro planeta. Se perdeu na casa do Pai? Não. Alguma ovelha que Jesus estava tomando conta dela vai se perder? Não. Ele só vai trocar de pastor. E vai ser cuidada, vai ser olhada, vai ser guardada, vai ser amada pelo próximo pastor. Porque os espíritos crísticos amam, mas a lei divina dá limite. E o limite para a evolução do planeta Terra é agora. O planeta vai se tornar um planeta de regeneração. O que significa isso? Significa que aqueles que não tiverem a inclinação para tentar trabalhar no bem vão ser convidados a sair daqui. Está na última oportunidade? Para muitos, sim. Mas nesse livro do Manuel Filomeno de Miranda, que eu já falei isso aqui da última vez, eu acho que eu tive aqui, me chamou tanta atenção que ele fala de Eurípides indo visitar, nos dias de hoje, uma colônia nas zonas das sombras, oferecendo àqueles espíritos que ainda estão lá a última oportunidade. E eles não aceitaram. E na descrição de Manuel Filomeno de Miranda pela psicografia do Divaldo, neste livro, Rumo ao Mundo de Regeneração, esta colônia vai ser retirada por inteira. Os engenheiros lá siderais estão pensando como vão retirar a colônia inteira.
mudanças. Não vai haver cataclismo. A Terra não vai acabar. Né? Como nas outras épocas aí que as coisas pareciam que acabaram, eras glaciais. Não, não vai ter isso. Vai ter sim situações pontuais, porque a Terra está evoluindo. Né? Então nós estamos vendo, se nós acompanharmos assim noticiários, enchentes em países que normalmente não chovia tanto assim, né? Nevasca em lugares que não tinham, tempestades de areia, as coisas estão acontecendo, mas são pontuais. Né? Muitos irmãos perguntam assim, mas gente, morreu gente com Covid bom e mal. Ué, qual é a novidade? Não morre todo dia bons e maus? Só ia morrer mal com Covid? Por quê? O Covid é uma doença, como todas as outras. Como toda outra doença, ceifa vidas diariamente. Só que como nós estamos muito mais atentos, preocupados, sim, nós precisamos de um distanciamento social, porque o contágio se dá pelas gotículas da nossa fala. Então é preciso que haja 2 metros, pelo menos, de distância entre as pessoas. O uso de máscara, porque eu não sei se eu sou assintomática. E, portanto, eu uso a máscara não só para me proteger, mas também para proteger o outro. Porque se eu sou assintomática, eu não tenho sintoma nenhum da doença. Mas estou distribuindo vírus por aí. Se nós fizermos o termo que a gente usa no laboratório, é usar um suave. O suave é um cotonete. Não é aquele do PCR, que todo mundo já deve ter feito. Né? Se passar ele na nossa garganta e passar numa placa de Petri, que é uma placa de cultura, a gente vai ficar assustado de quantas bactérias tem ali. E a gente fica doente todo dia? Não. Mas as bactérias estão aqui. Por que a gente não fica doente todos os dias? Porque o nosso organismo é sábio. E ele tem um sistema regulador. Um sistema autoimune que cuida da gente. Quando é que ele deixa de cuidar? E aí a doutrina espírita ajuda. Quando a gente fere a lei chamada lei do amor. Quando eu firo esta lei, eu não estou ferindo o outro, eu estou ferindo a mim mesmo. Vocês todos já escutaram aquela frase que diz, quando o mal que me fazem, esse mal não me faz mal, mas o mal que eu faço ao outro, este mal me faz mal. Por que esse mal me faz? Porque a centelha divina, o meu Cristo interno, sabe que eu agi errado. E isso faz com que o meu sistema de regulação se desequilibre. Então, quando eu tenho medo, quando eu fico muito triste, quando eu fico com raiva, não, que são emoções humanas, todos nós temos. Essas emoções, se perduram conosco, elas nos adoecem. E é talvez por isso que o Covid tem ainda ceifado tantas vidas. Porque como eu vi gente com medo? Eu estou vendo um monte de cabeça fazer assim aqui. Né? Como eu vi gente com medo? Porque era uma doença nova que a gente não conhecia e o desconhecido provoca apreensão. Provoca medo. Mas se eu lidar com o medo com fé e com cuidado, gente, eu não estou dizendo fé tipo, Cristina agora vai sair daqui, vai para uma aglomeração sem máscara, sem nada e vamos embora. Não, não é isso. Mas o que significa ter fé? Eu tomo os meus cuidados, mas confio nesse processo de autorregulação. Ah, e se eu pegar o Covid? Alguma coisa eu precisava aprender. O que eu vou precisar aprender com o Covid? Porque tem gente que pega o Covid e não tem sintoma nenhum, tem gente que contrai e tem sintomas leves, tem gente que tem sintomas mais acentuados e tem gente que entuba. Então, olha a variedade de oportunidades de aprendizado que a gente tem.
por isso, o convite da espiritualidade para todos nós é vivermos a lei do amor. Nesse livro que eu chamei aqui, Renovando Atitudes, não é a resposta da vida, é Renovando Atitudes, Hamed tem uma página que ele vai comentar exatamente o tema, né, do que é a caridade segundo Jesus. Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então ele sugere que nós façamos uma substituição das palavras de benevolência, indulgência e perdão. Que a gente chame essas palavras de amor-respeito. Então, amor-respeito, né, para servir ao outro. Então, nós vamos... O que seria benevolência para com todos? Amor-respeito para com todos. O que é indulgência? Amor-respeito com as faltas alheias. O que é perdão? É amor-respeito pelas ofensas dos outros. E Paulo tem uma assertiva não nessa... Ele aqui está comentando a carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala da diversidade dos carismas. Paulo tem uma assertiva que diz assim: se você ainda não é capaz de amá-los, respeite-os. Então a base do amor está no respeito. A você respeitar o outro para se entender que o outro ainda não compreende o que você já sabe. A respeitar o outro para que o outro possa respeitar você. Não impor a sua verdade a ninguém. Porque, como nós sabemos, os espíritos nos fazem a imagem ou de uma subida de escada, que é a escada de Jacó, ou uma subida de montanha. Quando você está no meio da montanha, você enxerga muito mais do que quando você está no vale. Quando você está no pico da montanha, você enxerga mais ainda. Então, todos nós estamos em estágios evolutivos diferenciados. Uns já caminharam um pouco mais, outros um pouco menos. Mas o que nós temos de certeza da doutrina espírita? Todos nós vamos alcançar a felicidade e a perfeição. Essa é o nosso fanal, isso é o nosso destino. A única fatalidade que existe na vida é que todos nós um dia seremos perfeitos. Deus quis assim. Se vocês não gostaram, quando chegarem lá, conversa com ele e diz para ele: por que o senhor quis assim? Mas por hora, essa é a regra. Não? A regra é clara: nós vamos todos sermos felizes. Todos nós vamos alcançar a perfeição. O tempo, aí que vai depender de cada um de nós. Que é uma outra frase que eu repito sempre, né? De Joana de Ângeles, que ela diz assim: ser feliz o quanto antes, ou infeliz por um largo período de tempo, é escolha individual de cada um. Aí eu vou fazer a pergunta: quem quer ser feliz? E eu quero. Então eu preciso aprender o quanto antes aquilo que Jesus me ensinou. Qual era o maior mandamento da lei divina? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E eu vou dizer a vocês um que é paralelo a esse, quase igualzinho a esse. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque se nós não vamos dizer que vamos conseguir amar Deus que nós não vemos, se não amamos o próximo que está do nosso lado. Que a paz de Jesus possa nos envolver e nos abençoar hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queremos agradecer a presença de todos e vamos fazer a nossa oração de agradecimento. Amado Mestre Jesus, só temos a agradecer o encontro contigo, agradecer, Senhor, as gloriosas palavras, tudo que foi falado nessa tarde, para as nossas reflexões, para a nossa melhoria. Amado Mestre Jesus,
Te rogamos a tua presença entre nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, com pensamento voltado, Senhor, para todos os nossos irmãos que aqui não puderam estar. Que os amigos espirituais, irmãos do mundo maior, nos envolva, nos dê força, coragem, serenidade, para vencermos as nossas dificuldades e as nossas dores. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus.